vez. Estar nessa casa, para mim, pessoalmente, é muito importante na minha vida pessoal. Eu escolhi aqui, no Evangelho capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Eu acho que esse aqui é um tema. Isso aqui, aliás, quem deu essa mensagem foi o irmão Erasmo, em 1863. Mas eu lendo isso aqui, escrevendo, porque eu estou sem livro, sem nada, estou fora de casa, e era assim para a gente fazer um estudo assim, de 2 horas. E a gente sempre, quando lê o Evangelho, a gente passa batido, que aqui tu tem coisas da Gênesis, do livro dos Espíritos, do Evangelho, ele fala das profecias, é muito interessante. Mas vamos lá, Então no item 4 diz assim: missão dos Espíritos. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Isso aqui em 1863. E o que está acontecendo nos dias de hoje? Uma coisa para a gente pensar. Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Então aqui ele começa já delineando, essa oportunidade que nós estamos tendo de uma reencarnação, de passar por mais uma experiência, porque nós estamos caminhando para crescer, Isso faz parte da vida. Porque muita gente, assim, quando a gente ainda fala em reencarnação, a gente fica assim, eu acho, que, sei lá, dizem aí que eu vou voltar, mas estão vivendo de uma forma que a gente observa que estão assim sem meta, sem foco, sem esperança, sem amor, sem alegria. Estão vivendo por viver sem saber para onde estão caminhando. Porque quando nós não nos situamos aonde estamos, o que estamos fazendo aqui agora, tu fica num vazio, E a gente precisa se encontrar conosco para encontrar Deus em nossas vidas. Então ele diz assim: não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Olha, essa frase aqui me chamou muita atenção, O que está acontecendo nos dias de hoje? Por isso que eu digo, isso aqui era bom assim, ter um grupo de estudo, analisar, cada um dizer muita coisa, porque a gente ia tirar mais ainda disso aqui. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. Ele não está dizendo aqui que o Espiritismo é o melhor caminho, a melhor religião, Mas ela mostra um caminho verdadeiro para nós. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Ele insiste muito nisso aqui, Então, olha a hora que a gente está vivendo, Está passando, o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo comigo, porque hoje a gente já não pode viver assim, preso ali ao meu mundinho, ao meu país. Nós fazemos parte de um todo e ninguém está sozinho, O que repercute num continente, a gente vai sentir aqui, não tem mais como dizer, eu sou feliz, está tudo bem na minha casa. Se a sua volta à fome, a suicídio, a miséria, a tragédia, a violência, a vício, a fuga de toda sorte, Então a gente precisa, nos dias de hoje, se abrir muito mais à vida espiritual, se centrar bem no nosso eu, em termos de consciência, e buscar Deus de verdade.
não de boca, né? Nem de boca, nem de aparências. Convosco estão os espíritos elevados, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Olha o que ele está dizendo, né? Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Então eu fico pensando com meus botões, né? Eu digo assim, poxa, eu gostaria de me sentir mais útil no momento aqui que no meu país, né, nós estamos vendo tanto sofrimento, né? E quando os oradores dizem que no mundo inteiro, inclusive no país, é um número muito grande de pessoas morrendo de fome, isso aí é muito triste e estarrecedor, porque o Brasil, pelo menos, é um país que, no fundo do quintal que eu estou plantando água. De saberem notícias de crianças se matando. Eu tenho uma amiga na Palhoça que outro dia, ela até foi comigo a Curitiba, né, e ela estava chorosa no carro, porque uma parenta dela, a menina de 11 anos, se matou. Eu não entrei em mais detalhe, porque ela também não estava em condições de falar, né, o que estava acontecendo, se havia problema na família, ela só disse isso e estava chorando, né. Então é o momento da gente pensar, porque cada um de nós tem uma mensagem de vida. Nós precisamos, assim, criar liames, união, né? Participar da nossa comunidade, da vida no nosso país, com respeito e com fraternidade. Hoje os meios de comunicação, e principalmente a internet, facilita muito, né, essa relação, mas nós não podemos ficar no virtual. Se a gente quer, assim, ajudar, se a gente quer amar, é preciso o olhar, o abraço, a palavra, o sentimento, a emoção, o toque de uma mão, tá? Então a gente acha assim, eu fiz ali online, escutei uma palestra, eu fiz assim. Tudo é válido, mas eu penso assim, chegou uma hora que a gente tem que, assim, olha, tirar o paletó, a gravata, a camisa, vamos à luta, né? O que eu puder fazer de bom, faça. O momento é esse, que é um período de transição, em que estão se definindo valores para mais adiante nós sabermos onde seremos colocados, porque ninguém está salvo, né? Que importam, ele diz assim, as emboscadas que vos armem pelo caminho. Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Então ninguém está sozinho, né? Porque todos nós, de uma forma ou de outra, estamos sofrendo o impacto da vida espiritual, do astral, como da vida material. E emocionalmente também, porque nós temos família, né? Nós somos seres humanos ainda imperfeitos e bastante sensíveis ainda, não temos aquele equilíbrio das emoções, né? Então, às vezes, a gente se amedronta, se fragiliza. Isso acontece. Então, nós temos o recurso de oração, a gente tem que se lembrar que a gente tem noções de guarda. Hoje eu estava lendo todo o capítulo ali do Livro dos Espíritos sobre os anjos de guarda, né? É um capítulo muito bonito no Livro dos Espíritos. Nós temos o amparo de Deus. Olha, vocês podem não acreditar, mas Jesus nunca esteve tão próximo de nós como nos dias atuais. Ele e muitos outros benfeitores. É que nós, assim, nós estamos muito ligados, conectados com a realidade da vida material. Como a gente já deveria estar vivenciando como um suporte maior a nossa vida moral, para que espiritualmente a gente suporte os baques, né? E tudo que a mídia joga aí, esse noticiário barato, as mensagens menos dignas, menos construtivas, nós precisamos ter cuidado com aquilo que estamos enviando para os outros, né?
e de homens que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé. Credes sem fazer de questão de ver e aceitai os fatos da mediunidade. Aqui ele já está falando bem mediunidade. Mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos, quer dizer, aí ele está falando, né, nas comunicações mediúnicas, né? Pelo menos eu comecei na doutrina espírita bem jovem e não tinha essa parte mediúnica. Mas a doutrina, assim, ela encanta, né? Porque ela te dá esperança, ela te devolve autoestima, ela te traz alegria, né? A gente sabe que mais adiante algo de bom vai acontecer. A nossa vida não é só trabalho, sofrimento e resgate, prova, expiação. Deus é muito sábio e amoroso para nos situar só nessas situações. Mas há caminhos para tudo na vida. Para a gente ser feliz, ter saúde, ter conexão com Deus, né? Existem caminhos. E a gente não é assim, né? Eu quero na hora do desespero, eu preciso, ou cobra da espiritualidade, que tem pessoas que se revoltam e cobram, e a coisa não é assim. Então a humildade, ela é uma virtude assim importantíssima nessa conexão com Deus, também com as pessoas, né? Como é bom lidar com as pessoas humildes, né? Eu não estou falando de pessoa servil que diz sim tudo, as pessoas boazinhas, estou falando de pessoas que têm humildes, que têm caráter, que têm sabedoria, né? Que têm uma vida moral digna, né? Porque tem muitos que são muito entruados, né? E a gente não está aqui também para criticar ninguém, a gente não dá aquilo que não tem, né? Mas nós temos essa obrigação de nos melhorarmos. E eu estou falando isso por mim, gente. Não estou falando por ninguém, não. Aí ele deixa eu ver onde é que eu estava. Aí ele continua dizendo assim, que as populações, até não, desculpa, é que eu já li. Marchai, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Sem fé a gente faz alguma coisa? Não faz, né? Tudo que a gente faz é porque a gente acredita e a gente sem... A maioria a gente não se dá conta disso, né? Mas nós remexemos com magnetismo, com energias, com forças, porque eu acredito, né? E eu vou em frente a uma coisa te impulsiona, né? Mas quando eu digo, eu preciso chegar ali, eu preciso arrumar um emprego. Mas assim, poxa, eu vou arrumar um emprego, peraí, vou na rua, vou fazer a música, vou trabalhar, vou treinar. Olha a diferença, né? Aí o que acha assim, eu preciso, não. Vai ser muito difícil realmente, né? Bom, então ele continua dizendo, diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão. Isso em relação à fé, né? Ele está falando. Com a bruma da manhã, aos primeiros raios do sol nascente. Acreditar faz toda uma diferença, né? E quando a gente acredita numa coisa que é verdadeira, que é verdade, né? Que constrói, que edifica, que ilumina, que une, é tudo de bom para a gente já começar a sentir um pouco de alegria na vida, né? Porque a vida não é só tristeza, não. É um filho novo que chega, né, no lar, né? É um outro filho que está se formando, né? Lutou, batalhou, conseguiu um bom emprego. Quantas coisas boas acontecem na nossa vida, mas às vezes a gente fica muito ligado no que foi triste, no que foi dolorido, e a vida não é isso, porque a vida o universo é muito dinâmico. Não existe essa estática, no universo não está nada parado. O que para adoece, enferma, né? A fé é a virtude que desloca montanhas. Quem disse isso foi Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas,
jazem depositadas nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Olha uma coisa aqui que começa a chamar atenção, né? Essa questão de pureza, eu tenho lido muitos livros aí e observado certos vídeos, que essa coisa da pureza que ele está falando não é tu querer ser santo, não, mas ser assim mais digno, né? Ser uma pessoa mais verdadeira, né? Que fala aquilo que pensa, que melhora o teu sentimento, já não se permite ter um pensamento ruim sobre alguém, porque como a gente ainda é crítico, né? E ainda julga, e a gente não conhece a história de ninguém, nem a nossa. Como é que a gente está julgando e criticando, né? E tendo esse olhar tão negativo, né? E acontece que onde já no negativo, a gente já assimilou também uma parte disso aí. E hoje, muito mais. Parti, então, cheios de coragem, para removerdes essas montanhas de iniquidades que estão dentro de nós, né? Que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã, né? E a gente assim fica, poxa, como era embrutecido, né? Era uma vida ainda grosseira, né? Mas eu vejo assim, nós com todo o aparato tecnológico, científico, a informação, o esclarecimento, nós não estamos sabendo usar isso aí. E isso é comprometimento, né? Porque no universo tudo tem consequência. Até o mínimo pensamento, a mínima emoção é uma coisa assim, ó, que não para, né? Essa coisa não para. É uma força muito poderosa. Porque na realidade a gente não sei se está bem consciente disso. Nós somos filhos de um Deus que nos deu uma vida para sermos felizes. Mas como Deus não prioriza, né? Não particulariza nada em ninguém, todos nós tivemos o início, né? Saímos das mãos do Criador, simples e ignorante, com as mesmas oportunidades. Eu não privilegia ninguém, essa é a palavra que eu queria dizer. E nós temos, numa determinada fase da nossa criação, nós atingimos o livre-arbítrio. Isso aí é tema para estudo, né? Senão a gente já está passando a minha hora aqui. Então ali, se ele tem esse livre-arbítrio, ele decide, né? Porque Deus assim, sejamos santos ou pecadores, Deus não violenta a faculdade, a liberdade de ninguém. Ele te dá a escolha, tu pode escolher. Mas é como eu estava dizendo, os Espíritos dizem as consequências. Né? A gente tem que pensar nisso, nas consequências. Hoje eu digo uma mentirinha aqui, outra ali, outra eu manipulo ali, e nós somos muito manipuladores, né? Na verdade. E isso aí, gente, nós temos cuidado com isso aí. Porque aí esse coração tem que ser mais puro, a gente tem que ser mais verdadeiro, né? Mesmo que a gente, né, vá sofrer ou achar que, poxa, eu vou sair perdendo porque eu sou mais verdadeiro, né? Não vai sair perdendo, não. O que tu não ganhou aqui, que não era ali, tu tem algo melhor te esperando. Porque a vida nos dá de acordo com aquilo que nós somos, que nós desejamos de verdade, né? Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Olha o que ele está dizendo. Em 1863, é isso que eu fiquei muito admirada, que como eu tive que escrever tudo à mão, né? Eu comecei a prestar atenção, né? Eu digo, pô, mas olha o que ele está dizendo. Em todos os pontos do globo vão produzir-se subversões morais e filosóficas. Em todos os pontos. E é em todas as áreas. Filosófica, econômica, financeira, né? Tudo. Aproxima-se a hora em que a luz divina se expandirá sobre os dois mundos.
a gente mereça estar envolto nessa luz, né? Tem essa luz na nossa caminhada, porque vai ter horas de escuridão, não tenha dúvida, né? E depois levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que as aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Quando ele diz assim, ide, não é que a gente tenha assim, esse compromisso, eu tenho que ir lá pregar, não. Ide assim, no ambiente em que nos encontramos, é dentro da família, no nosso ambiente de trabalho, claro. Dentro da família eu tenho uma postura, no meu ambiente profissional é outro, no meu ambiente social é outro. Mas a minha vida moral tem que prevalecer, meus valores morais. É isso que eu digo, eu não posso manipular isso aí. Chega lá, socialmente eu sou uma pessoa, eu bebo, né, e acontece algo mais, né? Em família eu quero cobrar dos familiares. Não funciona assim. A gente tem que desenvolver uma unidade de valor divino em nós, porque somos filhos de Deus. E a nossa meta é essa. E a gente precisa encontrar Deus. Então, assim, a coisa desse id, né? Eu digo, quantas vezes a gente perde a oportunidade de dar uma boa palavra para alguém. Eu me lembro que uma vez chegou uma pessoa aqui na casa, né? E estava aquela história de Covid, né? E eu olhei para aquela pessoa assim, ela me olhou. Aí eu, sabe, o meu coração dizia para ir lá e abraçar aquela criatura. Mas eu também não tenho, assim, muita intimidade com a pessoa, né? Aí eu fiquei na minha, então, mas em casa eu fui cobrada disso aí. Aquela pessoa precisava de um abraço. A gente pensa que um abraço é um abraço, coisa social. Não é, gente. Tem abraço e abraço, palavras e palavras. Olhar, tem gente que conversa com você, está assim, está falando com você assim, o pensamento está lá, puxa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas está ali te olhando, então, mas não está nem aqui. Agora, é diferente da pessoa que te olha e te acolhe, penetra na tua alma e se sente penetrado, né? É muito diferente. São essas coisas que nós não estamos nos dando contas. E acontece que nos dias de hoje, as coisas mudaram energeticamente, espiritualmente, e as nossas posturas precisam acompanhar essa mudança no bem para que a gente viva na claridade da luz divina, do amor de Deus. Porque senão vão continuar nas sombras do homem velho, que ainda estão dentro de nós, né? Os tempos chegaram, não tem mais como olhar para trás. Eu não tenho mais como ficar em cima do muro. Uma hora eu estou aqui, uma hora eu estou lá. As definições estão sendo cobradas drasticamente, com certeza. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis. E baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Porque assim, ninguém quer sofrer, né? Ninguém faz votos de sofrimento para eu ser feliz, para eu sei que o meu corpo vai morrer, eu vou desencarnar. Tem gente que nem tem muita certeza disso aí, tá? Assim, acho que tem vida, pode ter, não sei. Aí quando o bicho pega, se mata, né? Se mata, ou se droga, ou mata o outro, alguma coisa assim. Mas está nessa hora da gente repensar tudo isso. A gente precisa fazer escolhas verdadeiras, que agora é definitivo. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Decisão e coragem que a gente precisa. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. E será que a gente está fazendo a nossa semeadura? Será que a gente está mesmo pronto ali, né? Pegou o arado e... Eu não estou dizendo que ninguém tem que ser santinho, nem perfeito, não. É dentro daquilo que Deus coloca na nossa vida, no nosso caminho. Às vezes é um filho, né? Até no ambiente de trabalho, em qualquer lugar nós estamos situados.
no campo da religiosidade, do nosso coração. Nós somos chamados, há chamamentos, né? E a gente pode ser feliz quando a nossa consciência nos aprova e o nosso coração está em paz. Uma pessoa não é feliz com a consciência endividada. Isso não existe. Aí vai ser aquela pessoa que vai gostar de alcoólicos, né? Toma alguns baseados, né? Vai para os vícios, porque ele não suporta ficar sozinho com a sua consciência. Incomoda ele. E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas, atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. 1863, ó. Muitos chamados para o Espiritismo, quando reencarnamos, né, pedimos essa oportunidade, porque geralmente na doutrina espírita, na mediunidade, são os mais endividados que vêm. É por aí que a gente acerta as contas mais rápido. Mas ele diz, ó, cuidado, porque muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e seguir a verdade. Então vamos reparar o que caminho estamos trilhando, né? Se estamos fazendo aquilo por fazer, ou porque todo mundo está fazendo, eu vou fazendo. E hoje eu noto assim, né? Todo mundo vai, o resto vai atrás. Não é bem assim, né? A gente está arriscado ir para um abismo. Então tem uma pergunta que é feita aqui e diz assim, para Erasto, né? Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Ele está fazendo uma pergunta, né? Se todos aqueles que foram chamados para o Espiritismo, né, como é que eu vou saber se eles são realmente enviados de Deus? Então ele responde, reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Aí a gente lembra logo do nosso Chico, né? A verdadeira caridade, que eles não só vão ensinar de boca, eles vão viver a caridade. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levar consolo. E a gente, às vezes, quando tem até um parente que está em situação difícil, que te incomoda, tu ou não está, ou foge dele, né? Eu fui viajar, não estou. A gente foge disso aí. E hoje o momento se faz muito sério da gente acolhermos a todos, a todos. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Quem está fazendo e tem dinheiro na história, acabou, pode notar. Quem está fazendo para se, digamos assim, criar uma imagem na sociedade, também, tudo é altamente comprometedor, né? Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Nós estamos destinados à perfeição, tá? Nós não estamos reencarnando para nos tornarmos uns diabretes, pessoas infelizes, ingratas, né? Que só adquirem inteligência, mas afeto, compromisso com bem nenhum, né? Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória, né? Siga a lei de Deus, né? E nós seremos vitoriosos, não contra o mundo, mas contra as nossas limitações, imperfeições e desajustes de toda ordem. Mas ele, Deus, quando ele fala ele está falando de Deus, destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Isso é coisa dos tempos que está acontecendo. Eu não sei se tempos atrás essas coisas aconteciam, mas está acontecendo de tudo. E as pessoas estão fragilizadas, as famílias amedrontadas, né? Muita coisa vem acontecendo.
Mas eu penso assim, né? Nós chegamos até aqui, né? Vamos perseverar no bem, né? Deus não desampara ninguém. Se você está infeliz, está doente, aconteceu um problema grave, recorra a Deus, Ele é nosso Pai. Os Espíritos de Jesus dizia que Ele ama se um pai humano, né? O filho pede um pão, o pai não vai dar uma pedra, né? Deus, então, Ele dá tudo que nós precisamos. Então, assim, ninguém está desamparado e Deus, quando as pessoas estão assim, sem ninguém que as auxilie, aparentemente abandonadas, né? Sem família, sem ninguém, Deus sempre coloca esses anjos no seu caminho, né? Anjos que eu digo, pessoas boas, caridosas, que vêm e te ajudam, né? De muita forma. Então, ninguém está sozinho. E a gente precisa acreditar que a vida tem uma beleza extraordinária. Infelizmente, a gente só está se conectando com o sofrimento, com a dor, com a tragédia, que tudo é difícil, eu não saio dessa rotina, né? Não pense assim, porque tudo começa no pensamento, né? Um engenheiro, um arquiteto vai fazer uma grande obra, como é que ele delineia? É a sua mente que delineia e ele projeta no papel. Isso também a gente não dá muita atenção ao pensamento. Então, às vezes, a gente deveria fazer afirmações positivas, né? Se você está doente, diga, eu sou saudável, acabou. Eu sou saudável e vou me manter saudável, Deus vai me dar cada vez mais saúde, mesmo que as coisas estejam ao contrário. Não desanime, porque como nós desanimamos fácil, né? Nos fragilizamos e temos medo, meu Deus do céu, estou com uma doença aí que não vai ter cura, como é que vai ser isso, como é que vou resolver? E de emprego, né? E nessa pandemia aí foi uma tragédia social, moral, né? Profissional, foi muito duro. Mas nós temos talentos, né? E muitos da tragédia, os seus talentos, eles brotaram, né? Eles ressurgiram dentro dele, mostrando outros caminhos. E deu certo. E deu certo. É tudo a nossa crença, né? A nossa crença, a nossa capacidade de luta, né? Que Emmanuel fala muito nessa coragem moral que a gente precisa ter e precisa. Se a nossa fé é assim, aquela coisinha pequenininha, qualquer coisa emocionalmente, já desaba, não pode ser assim. Aí vai tomar uma boleta. A boleta não vai resolver o problema. Pode ser que até naquela hora, diante da fragilidade da pessoa, ajude. Mas nós temos outros recursos muito mais profundos e perfeitos e eficazes que vêm de Deus, que é a nossa fé, o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa humildade. E só essa certeza que a gente tem, que a nossa vida não vai parar aqui, né? Porque eu vejo assim, uma criança morrer, isso é duro para os pais, né? Uma criança amada, às vezes é um filho único. E os pais perdem aquele filho, né? Precisou, ele cumpriu a etapa dele. Então são certas coisas que a gente precisa ter esse esclarecimento para não se perturbar, nem se conturbar, né? Nem se empobrecer espiritualmente. Aquela dor vai passar. E quem de nós não tem suas dores? A vida é sempre assim, de altos e baixos, mas faz parte mesmo da vida, né? A hora que for assim é porque parou tudo, estagnou e a gente morre, né? Então que a gente não deixe morrer a chama da esperança, do amor, da confiança em Deus e ter essa certeza que nós, como filhos de Deus, nós podemos ter uma boa palavra, né? Uma orientação que a gente dá, um conforto, um abraço, né? Tantas coisas. Às vezes a pessoa precisa um pouco de calor humano, outras vezes está precisando de alimento mesmo, outras vezes está precisando de um agasalho, né? De uma acolhida. Deus nos ampara, nos intui, o mundo espiritual vai nos envolvendo, né? Para a gente melhor atender as necessidades daquele momento. Porque se você dá com amor, pode ter certeza que muita coisa boa vai se abrir para aquela pessoa e para nós também. Então, muita paz para todos.